Gente, boa noite. Antes de mais nada, eu queria cumprimentar os alunos do curso de História da PUC que organizaram a semana. Foi um curso inteiramente organizado pelos alunos. Eu acho que isso é verdadeiramente notável, tanto no aspecto político como no aspecto acadêmico. Então, queria cumprimentar de maneira muito sincera e verdadeira os alunos aí representados por suas lideranças e as pessoas que tomaram a frente nesse processo. Obrigado. A mesa de encerramento do nosso evento, chamado O Papel da História frente aos Negacionismos Históricos e as Ameaças Autoritárias, é um tema altamente importante. Não é? Todo mundo acompanha o que tem acontecido com o país nos últimos anos. Né? Futuramente, a nossa época será estudada como uma época de grande tensão política. Não é? Os futuros historiadores terão grande matéria-prima para estudar, mas nós que vivemos essa quadra histórica, sobretudo nós professores de história e outros professores, sofremos grandes enfrentamentos. Né? E esses enfrentamentos são grandes na universidade e ainda maiores na fronteira máxima do processo educacional, que é a sala de aula. Então, debater esse processo é também uma obrigação da universidade. Né? E os professores que estão aqui sabem muito bem o quão complicado é. E é mais complicado ainda, e mais tenso ainda, se nós percebermos que estamos num governo, como o governo do Estado de São Paulo, que é quem organiza a educação no âmbito estadual, que é um governo atrasado, reacionário. O Renato Feder é o pior secretário de Educação da história do Estado de São Paulo, com uma visão absolutamente mercantilista, violenta, atrasada, e os professores de modo geral, mas os professores de história de modo muito particular, não é? São alvos desse processo. Então, acho que é uma obrigação do ambiente universitário, das universidades, que a gente estenda esse debate para a educação básica e debata. E é exatamente por isso que nós temos aqui o presidente da ANPU, né, e 3 professores que estão justamente nessa fronteira. Então, acho que essa composição é a composição mais adequada para debater essas questões. Sem demora, portanto, passo a palavra para o Everaldo Oliveira Andrade, que desde já agradeço estar aqui. O Everaldo é o presidente da ANPU, São Paulo, para a gestão 24-26, sendo também professor de História Contemporânea na Universidade de São Paulo. E, Everaldo, sem demora, passo a palavra para você. Obrigado por estar aqui conosco. Alô? Boa noite, pessoal. Quero agradecer o curso de História da PUC pelo convite, para a gente conversar um pouco sobre alguns desafios, grandes desafios que a nossa área tem nesse momento. Preparei aqui uma fala curta, né, até para ouvir os colegas aqui da mesa e a gente poder debater um pouco os desafios e as possibilidades que um curso de História, que a nossa área de História possui. Ao mesmo tempo que a gente sofre ameaças, essas ameaças são resultado do nosso lugar, das nossas possibilidades, porque não se ameaça um curso ou uma área que não tem nenhum tipo de alternativa a oferecer numa situação de crise como a que existe hoje no Brasil e no mundo. A área de História, o pensamento histórico, as reflexões que os historiadores realizam na sala de aula e nas suas pesquisas e tudo mais, são alternativas, são caminhos possíveis de superação da crise atual. Exatamente por isso que aqueles adversários que não querem que a nossa área seja um espaço de reflexão e de busca de alternativas tentam acuar o nosso trabalho, tentam acuar as nossas possibilidades nas escolas, nas universidades e todos os ambientes. Então, ao mesmo tempo em que existe uma ameaça, essa ameaça é decorrente, então, dos nossos desafios e das possibilidades que nós, como profissionais da história, temos, das responsabilidades que nós temos em relação à sociedade brasileira, como um todo. Defender a nossa área, como a gente vem falando na Associação de História, é defender a democracia, é defender a soberania nacional. Na verdade, esse é o mote que a gente vem utilizando como bandeira para associar, né, a área de História, não só com a defesa dos profissionais de História, mas com a defesa da própria democracia brasileira e do lugar que o Brasil precisa ocupar no mundo também, o respeito que é necessário ao nosso país que vem sendo desrespeitado. A área de História é uma disciplina no currículo escolar, né, oficial, na rede municipal, na rede estadual, nas redes privadas. Só que esse lugar que a história vem ocupando tradicionalmente
nas redes públicas, estaduais, municipais, e mesmo nas escolas privadas, vem sendo questionado de várias maneiras. Então, o que a gente vem notando é que e a gente discutiu isso bastante na associação, é que os chamados ataques à área de história são variados, de graus diferentes, mas possuem uma articulação, possuem um fundo comum. É desmoralizar os profissionais, que é destruir as perspectivas daqueles que estão começando o curso de História agora, e privar a sociedade brasileira a possibilidade de ter acesso ao conhecimento que pode permitir a ela projetar um futuro, né? Então, o lugar nosso é um lugar que precisa ser defendido de várias maneiras, em todos os espaços. A primeira coisa que eu queria colocar, acho que os colegas vão falar aqui um pouco, é que, e já foi falado aqui, um dos principais adversários nossos hoje é o governo do Estado de São Paulo, o governo Tarcísio. E não é só quem está na rede estadual que está sofrendo isso, porque ele encarna um projeto autoritário para o país, que tem uma base social que está apoiando esse projeto autoritário. E entre as várias iniciativas desse projeto autoritário está o de diminuir a carga horária de história. Diminuir a carga horária de história, mas não só diminuir a carga horária, como já foi diminuída, de ciências humanas em 35% e de história também. Mas influir, inclusive, no conteúdo da área de história. Há uma censura sendo trabalhada na produção de materiais padronizados que anulam o lugar do professor como um profissional que tem a responsabilidade de transmitir o conhecimento e de construir uma interação entre o conhecimento construído pela área de história e a comunidade que ele está trabalhando na sala de aula. Essa interação humana na sala de aula é tarefa do professor. O professor adequa o conteúdo, adequa a metodologia ao espaço que ele está trabalhando. Essa é a formação, essa é a responsabilidade de qualquer professor. E um professor de história, ele tem essa responsabilidade e tem a responsabilidade de fazer esse laço entre o conhecimento mais sofisticado da universidade, da pesquisa, e o conhecimento que tem que ser transmitido aos estudantes no ensino médio, ensino fundamental. E a proposta de imposição de plataformas, através de grandes corporações, de algoritmos e tudo mais, é a destruição desse espaço. É a anulação do papel do professor. E no caso da história, isso adquire, né, não só a história, mas a filosofia, a sociologia, a geografia, adquire um tom ainda maior. Então, essa é uma primeira ameaça mais concreta que está na rede estadual. Na rede municipal, essa discussão tem avançado também, e isso vai chegar, ou já chegou na rede privada também, nas aulas de história. Então, é algo generalizado que a gente precisa combater. Você isoladamente na sala de aula, no seu curso, você sozinho não vai conseguir vencer isso. É preciso uma associação, é preciso uma articulação, né? Então, essa é uma das questões que a gente vem destacando. E tem, para quem está na rede estadual já, ou está trabalhando na rede estadual, tem duas resoluções, a resolução 84 e 85, da SEDUC, que são documentos aí, desde o ano passado, que já indicaram essa redução da carga horária, essa redução da área de ciências humanas, e então eu acho que é uma questão bem importante se destacar. A outra questão, vocês devem conhecer também, e aliás, hoje onde saiu uma matéria, a ampliação da rede de escolas cívico-militares, que é o segundo aspecto que eu queria destacar. Esse é um projeto autoritário de doutrinação, vai além usa a área de humanas e a história em particular como instrumento de doutrinação da juventude. É óbvio que durante a ditadura também foi feito isso, essa tentativa, né? Foi abolido a disciplina de história, de geografia, em 1971, foi substituído por estudos sociais. Eu tive a infelicidade de cursar isso, né? Não tive história, geografia durante uma parte da minha formação, não tinha história e geografia. Tinha estudos sociais. Obviamente, o professor ali, às vezes, tinha uma possibilidade, mas, oficialmente, era um projeto para acabar com a área. Acabar. E tinha também educação moral e cívica, estudos sociais, o SPB,
Organização Social e Política Brasileira, e na universidade tinha o Estudo dos Problemas Brasileiros. Era um projeto completo de doutrinação, que obviamente teve resistência dos professores, que desvirtuaram esse projeto oficial, mas é esse projeto, em linhas gerais, que está renascendo, porque é um projeto da ditadura, é um projeto para transformar, né, a área de história, que é um espaço de debate, de reflexão e tudo mais, em um instrumento de doutrinação, uma ideologia, e não como um espaço de debate da historiografia, das diferentes correntes, diferentes perspectivas, que é uma área, né, que deve enfatizar isso. Né? A diversidade teórica, a diversidade metodológica, a diversidade de escolas, isso faz parte, ou deve fazer parte da reflexão do historiador. E a ideia de uma escola com doutrinação, em uma escola cívico-militar, tem a perspectiva de resgatar esse projeto autoritário, onde a área de história não vai ter o lugar que a gente deseja, que a gente espera. Então, acho que esse é um outro aspecto importante. Também, um terceiro aspecto que eu queria destacar é que, já tem 10 minutos, é que em algumas universidades, os grupos de extrema-direita vêm ameaçando, né, também os cursos de história. Então, lá no prédio onde eu trabalho, lá na história, lá na USP, tem 8 invasões esse ano. O último invasão, assim, um grupo de extrema-direita, um vereador, com alguns apoiadores, vão lá e começaram a rasgar cartazes, começaram a ameaçar os alunos, fazer provocação, fazer filmagem, né, para desestabilizar, rasgar os cartazes do pessoal lá que é livre para colocar cartazes, ameaçaram entrar no laboratório do pessoal da geografia. Na Unicamp também ocorreu isso. Eles podiam ter ido em outros espaços, mas foram lá. Foram naquele prédio, que tem no prédio da Poli, na engenharia, que teve na matemática, mas não foram lá no prédio da história e geografia. Que é um alvo. E isso é para intimidar. Né? Para intimidar os professores, para intimidar os estudantes. E não é algo isolado. O mesmo grupo que faz isso é o grupo que apoia esse projeto da Escola Cívico-Militar, que apoia a censura dos professores, que apoia essa redução da carga horária. Então, o projeto é uma ação articulada, que visa, né, diminuir o nosso espaço. E vai além, né? Infelizmente, vai além. Então, outra questão que a gente destacou, que a gente tem que combater contra energia, é o negacionismo histórico, a manipulação do conhecimento histórico, não só no sentido da doutrinação autoritária, do projeto autoritário que o governador e o prefeito da cidade representam, mas não só eles, né? Mas também há uma rede de falsificação e de negacionismo do conhecimento histórico, de manipulação dos seus resultados. E não utiliza o debate historiográfico, não reconhece o debate historiográfico, o debate teórico entre diferentes correntes, não reconhece a perspectiva da história como ciência, ainda que história como ciência não é nem todos os historiadores aceitam essa perspectiva, mas a história como um conhecimento sistematizado, organizado, não precisa ser ciência, mas algo que é reconhecido por todos, nem isso é aceito. Né? Então, a plataforma Brasil Paralelo, por exemplo, ela faz questão de falsificar e manipular o conhecimento. Então, negar ou suavizar a escravidão no Brasil, por exemplo, ou justificar, né, a colonização e a destruição das comunidades indígenas, ou a sua adaptação ao mundo europeu, aos padrões europeus, e uma série de outras falsificações mesmo, que não se utilizam da fonte, da documentação, da problematização do conhecimento, da teoria, do debate historiográfico, do confronto entre perspectivas diferentes, nada disso. Essas plataformas, elas têm um objetivo, claro, de impor uma posição de se contrapor ao que, segundo eles, seria uma história marxista, de esquerda, que é legítima também. Né? Aliás, todas as correntes são legítimas, desde que haja espaço de debate entre elas. Agora, eles negam isso. Eles não aceitam que haja uma contraposição do conhecimento histórico seja construído a partir de um livre debate entre concepções diferentes. Não tem nenhum problema entre divergências teóricas. E tem espaço para isso. Existem perspectivas, existe espaço, existem metodologias, existe uma tradição de debate historiográfico em que
perspectivas historiográficas diferentes se confrontam, interpretações diferentes. É assim que a gente construiu o conhecimento histórico, que é aceito, né, pela comunidade de historiadores. Só que essa perspectiva, ela visa desinformar, desorganizar e criar um ambiente em que a população não tenha mais condição de utilizar o conhecimento histórico ensinado em sala de aula como instrumento de reflexão sobre a sua realidade para pensar um futuro também, porque a história serve para isso, é um conhecimento geral, cultural, mas é também uma reflexão sobre o seu presente. E esse instrumento é um instrumento que é perigoso para aqueles que têm perspectivas autoritárias. Essa perspectiva autoritária, esse projeto autoritário de escola cívico-militar, de ditadura, de objetivo de transformar a escola num espaço de doutrinação, não convive com uma história que é problematizadora do presente também. Então, se trata disso. É um obstáculo. Né? É um obstáculo ensinar os alunos, né, a utilizar o conhecimento histórico como instrumento de reflexão e de defesa da democracia, de emancipação e tudo mais. Então, por isso que há um componente político na nossa área. Não porque nós somos políticos, militantes, mas porque o conhecimento histórico ele é um instrumento que permite as pessoas refletirem sobre o presente. A partir do passado, projetar futuros e tudo mais. Eu acho que esse é o grande incômodo e exige de nós resistência, mobilização, iniciativas. Né? Eu acho que o papel da ANPU, da associação que foi fundada nos anos 60, estava conversando aqui com o colega, que a conjuntura exige que a gente vá além do debate só acadêmico. É uma associação que foi fundada com objetivos acadêmicos, continua com esses objetivos, incentivar a pesquisa de qualidade, incentivar o direito dos pesquisadores a terem recursos e tudo mais, mas a conjuntura exige que a gente vá mais além, defender nossa área profissional, nosso espaço de trabalho, nosso espaço de pesquisa, defender os cursos de história, os profissionais da história e todos os espaços onde eles atuam. Então, a partir daí, a nossa associação está desenvolvendo uma pauta mais ampla, pensando a área de história e os seus profissionais em todos os espaços de trabalho. Acho que essa é uma questão bem presente. Eu queria falar um pouco sobre isso, então, para começar a terminar aqui minha fala. A gente realizou no dia 20 de agosto uma audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo. O objetivo dessa audiência pública era mobilizar a nossa comunidade. A gente está construindo essa comunidade, a gente quer fortalecer a comunidade de história, que não é só, como antes, os professores universitários de história. Os estudantes de história, os professores da rede pública e privada, os pesquisadores que estão em museus, em arquivos, em centros de documentação, todos são parte da nossa preocupação como associação. E precisam ser mobilizados, terem consciência de que essa pauta conservadora e preconceituosa com a nossa área precisa ser combatida de maneira articulada, de maneira conjunta. Então, essa audiência pública tem o objetivo de começar a construir uma resposta articulada. A partir daí, a gente conseguiu iniciar uma articulação mais próxima com sindicatos que têm professores de história. Então, aqui em São Paulo tem a POSP, tem o SINPEM, tem os SINPROS, sindicatos de professores das redes públicas e privadas. Estamos falando com os professores de história para se filiarem também, participarem da ANPU, para a gente defender o currículo de história. A ampliação das aulas de história, ao invés de diminuir, temos que defender a ampliação, e é possível, sim, defender a ampliação, defender o que existe e ampliar. Mas para isso precisa estar articulado, precisa ter iniciativa. A gente começou a articular também audiências públicas na cidade, então teve uma audiência pública em Guarulhos já, vai ter uma audiência pública em Campinas, vai ter uma audiência pública aqui em São Paulo, em dezembro, sobre o ensino de história. Também uma iniciativa para colocar barreiras à destruição da nossa área. Temos um abaixo-assinado, que tem até aqui, e depois vocês podem assinar um abaixo-assinado em defesa da história, tem uma plataforma ali de pontos que defendem
a nossa área, em vários sentidos. A gente vai entregar esse abaixo-assinado para as autoridades como um instrumento de pressão. Nós realizamos também uma representação no Ministério Público Estadual, que está correndo, né, denunciando o governo estadual pela política de redução da carga horária, então pressionando para que o Ministério Público se posicione e defenda também, use a autoridade dele. Então, o que a gente pode fazer isso como associação. E a gente também está reivindicando, né, um espaço no Conselho Estadual de Educação. Esse Conselho Estadual de Educação, hoje em dia, está nas mãos majoritariamente, de empresários da educação. Então, as associações profissionais não estão encontrando espaço no próprio Conselho Estadual de Educação para defender suas demandas. Então, uma das demandas nossas é que os historiadores também tenham esse espaço. Porque a profissão do historiador foi regulamentada, em parte já, em processo de regulamentação. Houve uma polêmica no passado, aí, recente, se deveria ou não ter a profissão de historiador. Alguns colegas achavam que não era o caso, mas a atual conjuntura exige que a gente reforce isso. E o historiador seja considerado uma profissão, seja regulamentada. Então, já foi aprovado esse projeto no Congresso Nacional, só que precisa ter passos mais amplos, porque a profissionalização do historiador vai permitir que haja também concursos públicos para historiadores. Algumas prefeituras já estão fazendo isso. Já estão pedindo dados para abrir vagas para concurso público para historiadores, que são necessários em centros de documentação. Só em São Paulo tem mais de 500 prefeituras. Tem arquivos, não tem arquivista suficiente, tem atividades de centros culturais históricos, tem atividades na área de patrimônio histórico, tem consultorias, museus, tem toda uma área profissional que está desguarnecida e tem profissionais sendo formados pelos cursos de história. Então, um papel da associação é forçar também essa regulamentação, orientar as prefeituras a abrirem concurso para historiadores, para aumentar nossa área, nosso espaço profissional. Então, essa é a resposta que a gente está começando a dar. Então, eles tentando destruir, né, é o que se espera, e nós defendendo nosso espaço e querendo ampliar e defendendo cada centímetro do nosso espaço profissional, né, e o espaço institucional, os cursos de história nas universidades, vagas, professores, né, recursos para pesquisa. É isso que a associação está buscando organizar, buscando articular. E convidar todos, né, a se associarem. Aliás, tem um momento agora de filiação, né? Tem uma campanha de filiação. Convido todos, inclusive no último congresso nosso, esse ano, em Belo Horizonte, foi aprovado estudantes de graduação em História podem agora se associar ao PUC, né, como uma forma também de incentivar a participação e o PUC oferecer congressos, cursos, etc. E no próximo sábado, inclusive, tem um curso. Já aproveito para convidar vocês. Tem um curso sobre a questão das plataformas, o impacto no ensino de história, que também é uma parte da atividade da associação. As filiais entram no site. Tem um site da Ampul, depois eu posso passar para vocês. É muito fácil lá. Com desconto, inclusive. Com desconto específico nesse momento. Mas o mais importante é a consciência política de que é uma associação que precisa não só se filiar, mas participar das atividades e ajudar nessa campanha. E a campanha principal nossa hoje, esse abaixo-assinado, colher milhares de assinaturas, pressionar o governo do Estado, pressionar a prefeitura e impedir que eles reduzam a nossa carga horária, reduzam a ofensiva contra os historiadores e permitam que a gente trabalhe e defenda, né, o nosso trabalho, a consciência das novas gerações também, para defender a democracia, defender a soberania nacional do país. Porque esse é um dos grandes obstáculos à implantação de um projeto autoritário no país. Por isso, eles querem enfraquecer, fragilizar a nossa área, e a gente não vai permitir que isso aconteça. É isso. Obrigado.
Obrigado, Everaldo. Acho que as palavras do nosso presidente, da nossa entidade, da nossa categoria, é muito importante. Eu só queria chamar uma atenção para um aspecto, Everaldo. Veja, Tarcísio e Renato Feder, hoje aqui. Já imaginou se não tivesse o MEC mais a resistência da própria categoria? Né? Você já imaginou Tarcísio presidente, que era ministra da Educação? Sabe? Então, o quadro é desafiador. E eu acho que o que nos cabe é fazer exatamente isso que o Everaldo propõe. Filiar e, sobretudo, participar das agendas, não só da agenda institucional da ANPU, mas, sobretudo, um ativismo em defesa da nossa área. A dimensão da carga horária em História é absurda. A carga horária existente no Brasil em História está em linha, antes dos cortes, né? Está em linha com o que acontece nas maiores democracias do mundo. O que faz, o excepcional é isso que eles estão propondo, né? Uma visão autoritária, violenta, e a gente precisa defender isso com veemência e com urgência, né? E outro risco também, que o Everaldo bem lembrou, é a plataformização, não é? Sobretudo o Brasil Paralelo tem desenvolvido uma estrutura com autofinanciamento, com financiamento privado, não é? E fazendo uma contraofensiva à nossa área muito importante, produzindo desinformação, manipulação, assim, em alto grau, e com desqualificação da pesquisa. Eu queria chamar a atenção um aspecto importante, gente. A historiografia brasileira é a mais vibrante e potente da América Latina e uma das mais importantes do mundo. O nosso congresso da ANPU, o último foi em Belo Horizonte, teve mais de 5 mil inscritos, apresentando trabalho, é o maior congresso na área no mundo, né? Então, a historiografia no Brasil, a história no Brasil vai muito bem. O que vai mal é os setores, não só do governo, mas o Everaldo também insistiu nisso, da sociedade, né, que estão batendo nisso justamente pela nossa importância. Isso a gente também tem que combater um certo, às vezes, um sentimento de vira-lata, né, fica se inferiorizando. Não. A história praticada no Brasil, a historiografia feita no Brasil, é de alto nível e de alto impacto na sociedade. Gente, ninguém chuta cachorro morto. É por isso que nós estamos sendo atacados e acho que nós precisamos, né, contra-atacar. Gente, passo a palavra imediatamente para o Marcos Manuel. Ele é diretor de rede municipal. Marcos Manuel é historiador e diretor das... Vou colocar meu óculos aqui, que é mais fácil. A idade é uma coisa que vem a galope, sabe? Marcos Manuel é historiador e diretor da Escola de Educação Infantil na Rede Municipal do Ensino de São Paulo e membro da Frente Popular e Democrática em Defesa da Escola Pública. Manuel, qual a palavra? Ok, muito obrigado, Alberto. Boa noite para todas e todos. Então, cumprimentar os colegas da mesa em nome do Everaldo, a quem agradeço o convite aqui da ANPU para participar, dividir esse momento de fala, e em nome da Bruna, cumprimentar os estudantes, as estudantes e os estudantes que organizam essa semana. Eu entendo sempre que uma semana de formação, ela é no processo de formação nosso, enquanto estudantes, muito fundamental, né? Porque é um momento de protagonismo dos estudantes, é um momento em que a gente aprende outras coisas que depois vão ser fundamentais para a organização, vão ser fundamentais para a luta inclusive. Então, parabéns para vocês pela atividade. Acho que o que a gente está fazendo aqui é fundamental, que é essa aproximação entre universidade e escola pública, né, e escola básica. É algo que deveria ser muito mais recorrente, deveria ser quase que natural, não deveria a gente ter que se preparar para isso, mas infelizmente a gente sabe que existem muros, existem distanciamentos aí que precisam ser rompidos, e uma atividade como essa aqui, que põe a escola pública para falar na universidade, que leva, de alguma maneira, a universidade para a escola, é fundamental. Então, vocês estão de parabéns. Muito obrigado, Alberto. Eu, então, sou representante aqui da Frente Popular e Democrática em Defesa da Escola Pública. A gente preparou uma apresentação aqui só para ir seguindo e não perdendo tempo. Então, a gente é uma articulação. O Everaldo falou em algum momento, né? Você sozinho não vai conseguir vencer isso, não. Então, a gente está convencido disso. Então, em nome dessa ideia, a gente criou essa articulação lá no final do ano passado, em outubro de 2024,
uma articulação que tem, então, representantes de escolas, gente que está em coletivos, diversos coletivos, que está em sindicatos, sindicato municipal, sindicato estadual, sindicato de professores das escolas particulares, o Simpro ABC, gente que está nos mandatos parlamentares progressistas, né, nos mandatos de esquerda, gente que está nos partidos políticos, organizações de familiares, gente que está no movimento estudantil, nas universidades, que está em diversos espaços da educação e que está atuando, está lá nos seus espaços, mas que a gente entendeu que ao se articular numa frente, isso traria mais força, isso traria ali maior engajamento para as nossas lutas, uma vez que esse marco temporal aqui, né, esse período, outubro do ano passado, é um período complicado para a gente aqui da cidade de São Paulo em especial, né? Porque ela marca ali o alinhamento definitivo entre o governo de São Paulo, reeleito, prefeito Ricardo Nunes, e o governador de São Paulo, Tarcísio, que em outubro, novembro do ano passado, resolveu pisar no acelerador no que diz respeito à destruição da escola pública no estado de São Paulo, né? Foi em final de outubro, começo de novembro, que o governador mandou para a Bolsa de Valores um lote de 243 escolas para serem privatizadas, né? Serem vendidas as escolas e serem administradas por empresas. Uma delas que venceu, inclusive, é a mesma que administra cemitérios na cidade de São Paulo, né? Então, ela vai administrar cemitérios por um lado e escolas por outro lado, né? Então, ali no final do ano, vem esse movimento de privatizar as escolas e o prefeito de São Paulo dizendo: vamos fazer o mesmo aqui em São Paulo, porque a educação não está boa no município, a gente vai fazer algo nessa linha também. Já ali ele anunciava uma história de afastamento de diretores, que ia ter interventor, ia ter parceria, ia ter um conjunto de coisas ali que soavam como ameaças, e a gente, então, resolveu fortalecer a nossa articulação. E aí, então, por que criar uma frente, né? Inclusive porque, se a gente pensar, a palavra frente, ela caiu num certo descrédito para a gente da esquerda, né? Depois da frente ampla, que tem, inclusive, o companheiro Geraldo Alckmin na frente ampla, e outros, inclusive, né? Porque tem um monte de coisa que a gente fala aqui com relação à escola estadual, aos ataques à escola estadual, que dizem respeito ao companheiro Alckmin, né? Que hoje é companheiro por conta da tal da frente ampla, né? Então, a ideia de frente, ela criou um problema aí para a gente, né? Mas, na verdade, a história do Brasil é uma história de criação de frentes, né? Já lá o movimento negro, nos anos 30, criou a Frente Negra Brasileira. A luta pela anistia, a luta pelas diretas, foram sempre lutas de frentes, né? Sempre lutas em que um movimento, um partido, um agrupamento, um sindicato sabia que não ia tocar aquela luta sozinha. E a gente tem hoje um conjunto aí de redes, de frentes, de articulações, né? As mais populares aí são a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo, né? A gente tem também se formando agora uma frente periférica por direitos, a Coalizão Negra, que reúne os movimentos negros. Então, faz esse movimento de dizer, ó, sozinho a gente não vai vencer, mas se a gente se juntar, se a gente conseguir colocar as nossas diferenças de lado, se a gente juntar quem pensa diferente, se a gente for para além das divergências e buscar as convergências, a gente consegue avançar. Estar numa frente também como essa, né, que reúne gente que está no sindicato, gente que está na escola, gente que é representante de entidades que organizam as famílias da escola pública, que organiza a gente que está na rede estadual e na rede municipal, faz com que a gente consiga ir para além das pautas que são corporativas, né? Porque quando a gente está no sindicato, a gente faz a luta pela nossa categoria. E aí, às vezes, o direito para a nossa categoria vai representar ali um ruído para o direito do estudante, para o direito do familiar.
E o sindicato não pode abrir mão, tem que negociar, ele tem que fazer o debate, mas ele tem que defender os interesses, sim, dos seus filiados, ainda que isso em algum momento vá causar ruído no interesse, no direito do outro agrupamento. Agora, quando a gente vai para uma frente, a gente tem que negociar isso, porque a gente vai sentar na mesma mesa, quem está no sindicato, quem é estudante, quem é familiar, quem está em outras entidades. Então, esse espaço da frente nos permite isso, e permite também algo que é muito típico dos coletivos, que é essa maior agilidade e autonomia para a gente fazer atividades, né? A gente vem da tradição dos partidos políticos, dos sindicatos, e mesmo no movimento estudantil, a gente sabe que tem uma hierarquização, tem uma dinâmica de funcionamento dessas entidades que faz com que algumas coisas sejam mais lentas, né? E os coletivos, eles têm essa facilidade, né? A gente pensa uma atividade, a gente vai e faz a atividade. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Agora, se é num partido político, a gente tem que submeter a proposta à instância, que tem que votar, que tem que decidir se vai fazer ou não, e aí às vezes a pauta já passou, né? No movimento estudantil a mesma coisa, vai fazer assembleia para decidir como é que vai fazer, não vai fazer. Então, acho que a frente, os coletivos nos permitem essa maior agilidade na realização de atividades, né? E aí, aqui, algumas das pautas que a gente tem defendido, né? O Everaldo já tratou de quase todas elas, né? Então, a defesa da educação pública, laica, estatal e de qualidade social, a luta contra a terceirização e a privatização, que está no âmbito das escolas estaduais e está também aqui no município, principalmente na educação infantil. As creches na cidade de São Paulo são 80% vinculadas a entidades da sociedade civil, organizações da sociedade civil, e 20% da rede direta, com funcionários públicos, com recursos públicos da administração direta. Nos outros 80%, então, das creches na cidade de São Paulo, o recurso é público, mas ele é repassado para uma entidade privada, organização da sociedade civil, que faz a gestão com funcionários contratados, CLT, que podem ser demitidos a qualquer momento, sempre que contrariam o mantenedor daquela entidade, coisas desse tipo. Então, esse é um problemão, e a gente vê que o desejo, inclusive, deste governo, né, que está na cidade de São Paulo atualmente, é expandir isso, fazer a universalização dessa terceirização na educação infantil, depois avançar para os 4 e 5 anos, e inclusive chegar também no ensino fundamental, né? Tá aí o exemplo do Colégio Liceu Coração de Jesus, que era exatamente isso, né? Uma escola particular que estava num processo de falência, e aí, para salvar, por interesses políticos, provavelmente, né, para salvar aquela escola particular, a prefeitura fez um convênio com esse colégio particular, que passou, então, a receber recursos públicos do município para fazer a gestão daquela escola de ensino fundamental. Então, esse, no limite, é o sonho dessa turma, e a gente está na outra ponta, dizendo que aquilo que está hoje sob a administração dessas organizações, que muitas vezes são empresas disfarçadas, porque elas têm, sim, finalidade lucrativa, inclusive, no final das contas, deve ser revertido no sentido de se tornar público, estatal, como deve ser educação pública, dinheiro público para a escola pública. Isso é o que a gente defende. Defende a ampliação das ciências humanas, o Everaldo já falou disso aqui, né, contra a plataformização do ensino na rede estadual, mas que também
começa a surgir na rede municipal, nas escolas particulares. A gente tem discutido o papel da avaliação, porque as avaliações externas têm sido utilizadas como instrumento, né, para punir diretores de escola, para ranquear escolas, para penalizar educadores. Então, a gente é totalmente contra isso e tem debatido esse papel das avaliações. E também a gente está na nossa pauta aí a formação, né? A gente tem aqui o Walter, que é da Frente Popular também. O Walter está articulando um conjunto de ações que dizem respeito ao centenário do professor Milton Santos no ano que vem. São ações que fazem ali todo um trabalho de formar educadores na perspectiva de mapeamento dos territórios, de valorização dos saberes locais, da memória dos territórios, das lutas dos territórios. Como parte da nossa estratégia de luta, de resistência e de defesa da escola pública, a gente criou um instrumento que é um mapa, né? Um mapa dos ataques à escola pública. Aqui é o Google, né? Então, se você escrever lá no Google mapeamento ou mapa ataque às escolas públicas, vai aparecer aqui essa lista de endereços. O terceiro ali, mapa do ataque à escola pública, o símbolozinho ali do bit, vai levar depois para essa página aqui, que é um portal, e lá qualquer pessoa pode relatar uma situação. Lá tem onde está histórias ali, são os relatos que já foram feitos. Então é um mapa interativo, né? Qualquer pessoa pode relatar uma situação de ataque à escola, à educação pública, e ele vai gerar esse mapa aqui. Então, cada pontinho nesse mapa é uma contribuição que alguém fez, alguns sindicatos fizeram em bloco, né? Então, ali, cada ponto está vinculado àquela legenda. Então, tem ataques que são ataques das escolas que vão ser privatizadas. Então, 243 escolas, tem 243 pontinhos amarelos aí. Tem ataques que são as escolas que vão ser militarizadas. Então, onde está um pontinho aí, deixa eu ver se eu consigo acessar o mapa propriamente dito, aí dá para a gente ter uma ideia aqui. Então, esse aqui é o mapa, né? Aqui, os tópicos: intervenção nas escolas, privatização, sucateamento, militarização, autoritarismo, assédio e violência, né, prática de ataques por parte da polícia, situações em que a polícia invadiu a escola, atacou estudantes. Aí, se a gente amplia, se eu consigo... Então, a gente teria aqui, por exemplo, muito vinculado ao tema da história, na cidade de São Sebastião, aquele caso que ficou bastante conhecido do professor César, que foi aquele professor da rede de São Sebastião, de Ilhabela, professor que preparou uma aula sobre o tempo, utilizou referências que eram da matriz, de religiões de matriz africana, e por conta disso ele foi perseguido na cidade, foi processado, afastado, quiseram demiti-lo, né, fizeram um inferno da vida do professor César. A ANPU o defendeu prontamente, junto com a POSP, e agora, recentemente, a gente teve a felicidade de que o professor César foi totalmente inocentado da situação, o processo foi arquivado, né, então foi provado que ele não fez absolutamente nada de errado, a não ser ensinar as diversas concepções de tempo para os seus estudantes, né? Então, se a gente... É que eu não estou conseguindo acessar aqui, mas se a gente falar na cidade de Ilhabela, clicar no ponto, vai aparecer a matéria do professor
que relata a situação do professor César, assim como tantas outras. Ele é um mapa interativo, é possível que a gente, então, vá alimentando ele. A gente gostaria muito que não tivesse tantas situações assim, né, que a gente tivesse uma diminuição dos pontos, que a gente fosse revertendo. É para isso que a gente está na luta, é para isso que a gente se organiza na AMPU, nos sindicatos, na frente, no ensino de história, em tantos lugares, para reverter esses ataques todos, porque a gente quer construir um outro mapa. E só para finalizar, dizer que eu entendo que diante de tantos ataques, né, de tantas situações de opressão contra as escolas, os historiadores e as historiadoras temos sempre uma tarefa fundamental, né? A tarefa inicial é sempre de resistir, junto com a classe trabalhadora, junto com os educadores e educadoras, mas a função específica da história aqui é não deixar esquecer, né? É lembrar sempre do Hobsbawm e ser aquele que não permite que as coisas caiam no esquecimento, e mostrar que as ações que os governos fazem hoje, elas têm historicidade, elas não nasceram agora. Quando a gente analisa, quando a gente critica, a gente mostra que elas têm historicidade, que elas têm lastro histórico, e é também função, acho, nossa, de historiadores, nossa, enquanto educadores, mostrar que outra educação é possível. E ela é possível, inclusive, porque ela já existiu, né? Quem conheceu a gestão do professor Paulo Freire e da prefeita Luísa Erundina na cidade de São Paulo sabe que outra educação é possível. Não precisa essa bobagem de plataformização, não precisa de policial na escola, não precisa de nada disso que estão vendendo hoje para que a escola funcione bem, para que as crianças sejam educadas nessa cidade, nesse estado. É isso que eu queria dizer, ficar à disposição para a gente dialogar. Muito obrigado. Obrigado, Marcos Manuel, muito importante essa frente, não é? E agora eu passo direto para Mariana Martins Zeislin. Ela é professora da Rede Pública Municipal, mestre em História Social aqui pela PUC de São Paulo, licenciada também aqui pela PUC e professora de História da Rede Municipal da Educação de São Paulo desde 2024. Mariana, com a palavra. Boa noite, gente. Não sei se está funcionando. Então, pessoal, eu estou aqui hoje para trazer um pouquinho, realmente, como que é a experiência do professor no chão da escola diante dessa situação que os colegas trouxeram, né? E eu queria trazer principalmente duas situações, né? Então, o professor com a gestão, né, com a direção, com a coordenação, com a gestão da Diretoria Regional de Ensino e com a Secretaria Municipal de Ensino. E a outra situação é o professor com os alunos na sala de aula, né? Então, primeiro, trazer esses ataques que estão acontecendo na escola pública, né? Eu acho que todo mundo viu alguns meses atrás que alguns diretores foram afastados da escola, e desde o começo do ano, em aula de planejamento do ano, em aula de reunião pedagógica, em momentos de reunião pedagógica, né, onde os professores se encontram para debater, o que a gente está discutindo é resultado de avaliação externa. E como esse resultado de avaliação externa vai dizer se você é ou você não é um bom professor, e se aquela é ou não é uma boa escola, né? Eu estava até procurando aqui no Google para trazer para vocês. Um desses professores, desses diretores que foi afastado, é de uma escola chamada Espaço Bitita, tá? O nome dele é Cláudio Marques. Gente, quando ele entrou em 2011, cerca dos 500 alunos, de 500 alunos da escola eram filhos de imigrantes e não falavam nem português. O trabalho que esse cara fez, por exemplo, com esses imigrantes, é uma coisa impressionante. Ele foi premiado pela ONU, né, por essa iniciativa, e ele foi um dos diretores afastados, porque a escola não atingiu o IDEB, ou enfim, né, a nota que estão pedindo na tal da avaliação externa, tá? Essa avaliação externa é importante para muita coisa, mas vamos combinar que ela não reflete o que está acontecendo na escola. Então, eles estão usando esse tipo de ferramenta, né, para politicamente escolher, porque esses diretores que foram afastados não são necessariamente os que têm a menor nota do IDEB, entende? Então, são notas não boas, sim, mas existem escolas com notas mais baixas que o diretor não foi afastado. Por quê?
né? Qual é o interesse político, aliás, o interesse econômico, principalmente, né? Porque no neoliberalismo tudo vira mercadoria, inclusive o nosso direito à educação. Então, existe uma preocupação dos professores dentro da sala de aula de fazer com que aquele público aprenda, tenha pensamento crítico e desenvolva isso, e, ao mesmo tempo, a gente é cobrado pela nossa gestão. Graças a Deus, a escola onde eu estou tem uma gestão, uma direção maravilhosa, então tanto os coordenadores quanto os diretores nos apoiam, entendem o nosso lado, né? Mas eles estão sendo cobrados por isso. Então, até o próprio diretor falou, vamos tomar cuidado, porque essas medidas que eles estão fazendo inclusive, para colocar gestão e docentes com as classes uma contra a outra. Então, tem muitas escolas que a gestão está pisando nos professores por causa desses resultados, né? E os professores falando, cara, olha a realidade que a gente tem. A gente quer que o moleque aprenda. A gente não quer que ele necessariamente tire uma nota boa X, que lá num sistema teórico vai dizer se a educação no Brasil é boa ou não. Sendo que ninguém está olhando para o que está acontecendo ali de verdade. Quem são esses alunos, né? E se a gente pega o currículo da cidade, isso é o mais incrível, gente, o currículo da cidade, o currículo do Municipal de São Paulo de Educação é lindo, é incrível, é inclusivo, é diversificado, né? Não estou falando especificamente do currículo de história como ele está montado, mas o que trazem, né? Uma educação inclusiva, integral, crítica, assim, é lindo, mas na hora, na prática, eles não estão cobrando a gente fazer o que está no currículo da cidade, eles estão cobrando a nota lá, da avaliação externa, né? Então, é uma situação bastante complicada, que eu acho que todo mundo que está no chão da escola sabe que isso está acontecendo, né? E a gente tenta ver o que a gente vai fazer para os alunos. Vai ficar ensinando matériazinha ou vai dar, né? Principalmente na história? Ou vai trazer história da África? Ou a gente vai trazer história da Ásia, história indígena? Que isso não é pedido em vestibular em Enem. Aliás, está sendo pedido nos últimos anos, mas muito pouco ainda, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai incentivar, vai dar aquela história tradicional, que é o que é pedido nas provas? Ou a gente vai começar a tentar incluir essas pessoas, trazer para eles a realidade deles e a fazer a história a partir daí, né? E aí, agora eu vou para a segunda parte da minha fala, que é uma situação que é com os alunos mesmo, né? Então, eu estou, né, no final de uma aula, dei uma aula, estava lá na mesa, arrumando minhas coisas e tal, aí chega um aluninho. Gente, nono ano. Olha que coisa fofa. Aí o aluninho vira para mim e fala assim, professora, você é de esquerda ou de direita? Já começou, mas eu não me escondo, gente. Como professora de história, eu acho que para a gente manter a neutralidade, eu me mostro, eu falo onde está o meu lugar, justamente para não ser falso. Eu falei, não, eu sou de esquerda. Aí ele falou assim, então a senhora é comunista. Fiquei olhando, não sabia muito bem o que responder. Eu falei assim, não, eu não sou comunista, mas assim, com uma cara de pergunta, né? Tipo, como assim um aluno do nono ano fala isso? Eu falei assim, não, eu não sou comunista. Aí ele fala assim, a senhora está errada, professora. Eu estou errada. Aí eu quase dei risada, né, gente? Mas eu não posso fazer isso na frente de um aluno. Eu falei, eu estou errada? Ele falou, porque a esquerda é comunista, professora. Eu falei, então você, aluno, está me contando, professora de história, o que é ser comunista, né? E a partir daí eu comecei a entender que eles não tinham noção do que é direita e esquerda e do que está acontecendo no país, né? E aí eu fiz, em algumas aulas paralelas, nos sétimos e nos... Olha que curioso isso. Eu perguntei para os alunos se eles gostariam de ter, né, de entender o que é direita e esquerda e etc., que nem é especificamente de história, né? Os sétimos e os nonos anos todos votaram que sim, os oitavos não, eles preferiram ter a história do esporte. Os oitavos anos são bem imaturos naquela escola. Pois é. Mas os sétimos e os nonos pediram. E aí eu comecei a fazer esse trabalho, né? De explicar um pouco de teoria de capitalismo, né? Principalmente capitalismo neoliberal, que é o que a gente está vivendo hoje. Explicar um pouco de teoria de socialismo, de comunismo. Mostrar, olha, gente, comunismo de verdade nunca aconteceu, não. Claro que ainda não deu tempo de eu passar por tudo isso,
mas eles realmente não têm noção do que está acontecendo, tá? E é muito engraçado, porque eles perguntam e falam, professora, você vota no Lula? Eu falo, voto no Lula. Ah, não, professora, tem que votar no Bolsonaro. Eu falo, por que tem que votar no Bolsonaro? Ah, porque o Lula vai roubar as nossas coisas. Gente, eu juro por Deus que eu já ouvi isso. Roubar o nosso coração. Deveria ser bizarro. Não é? Mas isso deveria ser bizarro, não deveria ser básico. Eu ouvi alguém aqui falando básico. Deveria ser a coisa mais bizarra do mundo. Como assim? Eles acham que o quê? Que o Lula vai... Enfim, eu não sei nem o que dizer. E quando a gente começa a tentar explicar, né, sociedade, meritocracia, começa a tentar ir para as camadas mais abaixo, porque para eles, não só eles, eu acho que todo mundo vê isso aqui acontecendo no mundo, né? O discurso da direita, ele é muito mais simplista, ele é muito mais superficial, é muito mais fácil convencer alguém a ganhar dinheiro agora do que explicar para o motorista do Uber que se ele ganhar menos agora, ele vai ter aposentadoria, ele vai ter férias, ele vai ganhar dinheiro se o carro dele quebrar, né? Só que ele vai ganhar menos agora, né? Enfim, então é muito mais difícil você entrar nas camadas que precisa para se explicar uma situação complexa dessa, do que só falar, você vai lá ganhar mais dinheiro. E eles, nessa idade, são adolescentes, eu dou aula para Fundamental 2, não sei se eu cheguei a comentar, né? De 6º a 9º ano. Então, nessa idade, todos eles acham que serão youtubers, influencers famosos e vão ficar ricos. E por isso eles não sabem nem o que eles estão fazendo na escola. Gente, de verdade, sem brincadeira, metade da turma acha que vai ser youtuber e vai ficar famoso. E não vai ter que trabalhar. E não está na escola fazendo o quê? Exato. Teve um aluno que falou que ia ser bandido. Eu falei, olha, eu vou te falar uma coisa, você acha que o Marcola, que está preso há mais de 20 anos, é chefe do PCC até hoje, por quê? Porque esse cara lê um livro por dia, meu amor. Esse cara estuda pra caramba. Enfim, não que eu quero fazer apologia ao Marcola, tá, gente? Mas o que eu quis dizer para eles é, você quer ser bandido? Até para isso você vai ter que estudar. Até para ser um bandido decente, você vai ter que estudar. Porque essa é a realidade que a gente tem ali, né? Outro dia, um aluno faltou na escola e a gente ficou sabendo que ele realmente faltou para assaltar, não sei aonde. O aluno foi preso. Então, a gente tem essa realidade na escola, né? Então, não que eu queira enaltecer o Marcola, tá, gente? Pelo amor de Deus, longe de mim, não é isso. Mas o que eu quero dizer é, até para você ser um criminoso, você precisa estudar, né? Então, e eles ouvem muito os pais. E os pais também são, né? Digamos que eu dou aula para a classe trabalhadora, os pais são da classe trabalhadora, né? E esses pais estão muito preocupados em esse aluno ganhar dinheiro. Então, por exemplo, eu tenho um projeto para ajudar eles a passar em escola técnica e tal, no contraturno, e uma menina veio hoje super preocupada, falar que não sabia se ia conseguir fazer, porque o período de aula era estendido e a mãe queria que ela trabalhasse 14 anos, gente, 9º ano, né? Eu falei para ela, olha, é uma realidade diferente, eu não posso falar que, ó, não vai trabalhar, né, vai estudar. O que eu falei para ela foi, não estou dizendo para você deixar de estudar, mas nesse momento, você tem que optar por uma carreira, por uma profissão, não por um trabalho, né? Porque senão você vai ganhar esse salário hoje, e daqui 30 anos você vai estar ganhando o mesmo salário. Se você pensar em um plano de carreira, pode ser que você fique agora 2 anos sem trabalhar, mas lá na frente, você vai conseguir ter uma vida melhor, né? Então, talvez os pais não consigam enxergar isso, e acabam também podando, né? Mas, então, diante desse desconhecimento dos alunos sobre direita, esquerda, etc., eu comecei a explicar, né? Falar, olha, gente, hoje em dia, esquerda não quer dizer comunista, né? Hoje em dia, esquerda quer dizer anticapitalista, neoliberal. Não sei, eu não tenho ainda uma alternativa que eu falo não ser essa. Aliás, eu até tenho, mas não vou entrar nesse assunto agora. Que é o bueno vivir, mas tudo bem. Enfim, o que eu quero dizer é, existem outras alternativas, né? E outras alternativas que não vêm necessariamente da Europa, tá? Vamos olhar para cá, vamos olhar para a América Latina, vamos olhar para o Brasil, e tem soluções aqui, galera, né? Porque tem muitos problemas do mundo que nem o próprio comunismo vai conseguir resolver.
né? Ele muda a distribuição de renda, ele muda a desigualdade, sim, mas o extrativismo continua, a destruição do meio ambiente continua, o racismo continua, o machismo continua. Então, continua sendo uma solução europeia, ocidental, cristã para o mundo, né? Então, eu acho que a gente tem que expandir um pouco as nossas bases, né? E olhar para outros lugares do mundo, que também tem aí muitas alternativas para a gente pensar, né? Mas, voltando aqui para o papel da história, o que eu fiz foi, né, para ajudar os alunos nisso, aproveitei o boom do Ainda Estou Aqui, Oscar, etc., né? Acho que muitos professores fizeram isso. Passei o filme para eles, levei no Memorial da Resistência, dei teoria de capitalismo, socialismo, comunismo, um pouco de Guerra Fria, enfim. Então, eu acho que agora eles entenderem um pouco melhor, né? E o que eu falei para eles para não ser acusada de doutrinadora, né? Assim, você pode achar que foi benéfico para o Brasil. Você pode achar que as torturas tiveram um bom motivo para acontecer. Você pode, enfim. Agora, chamar de revolução e dizer que não aconteceu, que não teve tortura, isso você não pode. Você pode concordar e achar que a tortura foi necessária, né? Aí eu já não posso, é a sua ideologia. Agora, dizer que não aconteceu, dizer que não teve tortura, dizer que não teve, enfim, tudo que teve na ditadura, né? Que agora... É uma fraude factual, né? Exatamente, aí não dá. Sua ideologia, claro que sim, né, gente? Porque eu vou dando a aula de um jeito que eles vão achar as torturas horríveis, né? Então, não conta para ninguém, mas eu estou sim doutrinando. Né? Do meu jeitinho. Mas ao mesmo tempo, exatamente, dá valores humanos, na verdade, né? Enfim, mostrar que a tortura é complicada. Eles ficaram muito impressionados com a visita no Memorial da Resistência, que inclusive está fechado agora até o final do ano por uma reformulação, e eu fiquei bastante preocupada com isso. O que vai acontecer numa reformulação com o Tarcísio no governo, né? Bom, gente, acho que era um pouco isso que eu queria trazer para vocês, um pouco da realidade do chão da escola e como os alunos estão completamente fora da realidade, e sim, eu acho que só história, geografia vão conseguir trazer para eles o que era ser direita e esquerda lá atrás, o que é ser direita e esquerda hoje em dia, né? Como trabalhar isso, por que a esquerda não consegue se unir, já que não existe uma coisa, por que é tão mais fácil, né, o discurso da direita de descer, como é mais palatável do que o da esquerda, que tem um monte de coisas, um monte de meandros, né? Enfim, não é só vou ganhar grana e acabou. Então, acho que é isso. Espero ter colaborado e queria muito, muito, muito agradecer o convite, viu, gente? Uma honra enorme. A Mariana é uma boa professora de história. Doutrinei vocês, gente? Vocês querem assistir minha aula? Obrigado, Mariana. Obrigado mesmo. Estamos muito felizes com a sua fala, que foi muito importante. Passo direto a palavra para o Lucas Alves Camargo. Como a Mariana também é licenciado e bacharelado e mestre pela Universidade Católica de São Paulo. E agora coordenador, não é, pedagógico da Rede Municipal de São Paulo desde 2021. Obrigado. Boa noite. Que prazer tão grande estar em casa, né? Estar de volta aqui à PUC. Eu sou filho da PUC, né? Como os cariocas falam, da Gema, né? E agradeço ao convite, parabenizo os alunos que organizaram, os professores, a banca. Essa conversa é muito construtiva. E aos meus professores que estão aqui, é uma honra muito grande estar diante de vocês. Né? Eu acho que é muito bonito essa troca, favorece muito, né? Há pouco tempo atrás, não tão pouco tempo, que eu já estou ficando com os cabelos brancos aqui já, né? Respeita o cabelo branco dos outros. Vamos devagar, então, que a gente chega lá. Eu sou da turma de 2009, né? Formei aqui em 2012. Eu acho que era uma época bastante diferente. Nós estávamos com muitas questões, mas outras, né? Questões outras. Com certeza, os professores não tinham ainda o desafio do smartphone, que ainda não era tão acessível, né? Acho que hoje, talvez se coloque como grande desafio para quem, de fato, aí, tenta construir todo dia o pensamento crítico, né? Junto aos alunos, estudantes, principalmente na rede pública, né?
Eu acho que eu vou trazer um pouco, então, da minha experiência, mas dividir essa fala em 3 momentos, né? Eu quero fazer, como meus professores aqui me ensinaram na pesquisa, a partir de uma pergunta, tá? Eu acho que a gente sempre tem que partir de perguntas quando a gente analisa um objeto. E a pergunta que eu parto é: o ensino de história ainda é relevante? Ainda é relevante, principalmente quando a gente pensa no contexto de alunos da educação básica? Ou este ensino deve, como se propõe alguns, ser um ensino muito especializado, aqueles que procuram ali, na graduação ou na pós-graduação, adentrar nesse universo da história, né? Porque muito se coloca que é possível se construir uma educação um pouco mais expansiva, né, um pouco mais ampla, muito, assim, superficial em vários itens, né, que coloca a história ali como um apêndice, né, como algo paralelo ali de algum outro conhecimento, talvez ali agregado à língua portuguesa, talvez agregado à arte, talvez agregado um pouco também junto com a geografia, naquilo que se considera os estudos sociais, assim que se chamou, né, apesar desse conceito estar ser bastante mal visto na nossa sociedade, ainda bem, né? Será que a história ainda é relevante, né? Então, eu parto dessa pergunta para analisar a realidade da sala de aula. Nós temos alunos, estudantes, que hoje têm acesso à informação numa velocidade como nunca na história da humanidade a gente viu que a gente teve. E desde 2010, quando o smartphone é disseminado, né, a gente tem uma velocidade cada vez maior de acesso a informações variadas, construídas por variadas fontes em variados lugares do mundo. Isso pode parecer algo, uma distopia lá do final dos anos 90, pode parecer algo até bacana. Você fala assim: nossa, que legal, daqui a pouco tempo, então, todo mundo vai poder produzir conhecimento, todo mundo vai poder acessar conhecimento, e o que a gente viu que não é bem assim. Porque há uma diferença muito clara entre informação e conhecimento. Há um fosso gigante que separa as duas coisas. E é o que a gente tem visto na sala de aula todos os dias. Os alunos têm acesso ao smartphone que tem, a poucos cliques, toda a informação que a humanidade produziu. E agora, com a IA, você pode bater um papo filosófico com ele por horas para discutir o que a gente pensava sobre determinado aspecto do seu pensamento. Ou como Rousseau viveu. E aí vai ter um debate bastante interessante, né? Mas será que os alunos estão fazendo isso? Será que estão fazendo isso para o Instagram, para o TikTok, para o YouTube? Se tem acesso ao conhecimento de forma tão ampla, por que eles, de certa forma, a gente percebe isso no nosso fazer no diário, né? Por que será que eles estão cada vez mais superficiais, cada vez mais rasos? Por que será que a violência não diminuiu? Por que será que o discurso de ódio se disseminou e se dissemina todos os dias de forma tão ampla nas escolas? Por que será que a democracia segue em risco se eles têm acesso a informações tão amplas? Porque há um fosso, como eu disse, que separa a informação do conhecimento. E aqui eu coloco a importância do papel do professor de história na defesa da racionalidade e do pensamento crítico. Porque ao fazer do professor de história no dia a dia escolar, como dizíamos, né, no chão de fábrica, né, junto aos estudantes, junto aos marinheiros ali, como diziam, né, a gente tem ali o nosso trabalho cotidiano, o nosso trabalho árduo, dia a dia, mostrando para os alunos o que aconteceu, quais experiências as classes subalternas passaram, quais experiências de ódio a humanidade enfrentou, como foram essas experiências, qual é a visão dos alunos sobre isso, antes, depois, qual é o processo. Então, esses caminhos que vão ser construídos de uma forma racional, de uma forma organizada, é um papel atuante do professor de história. E, nesse sentido, ele é imprescindível. É o professor de história, sem dúvida nenhuma, que possibilita trazer a experiência dos subalternos para a realidade cotidiana do dia a dia. É possível mostrar o processo, mas mostrar que esse processo, muitas vezes, continua existindo nos dias atuais. Quando a gente fala de escravização, a gente não está falando de escravização até o século XIX. A gente está falando das consequências dela hoje em dia. Quando a gente fala da experiência que os povos indígenas sofreram no processo de guerra que foi acometido contra eles, a gente está falando da guerra que acontece hoje. Ela não cessou. Ela nunca teve fim. Então, qual é o papel do professor de história? É mostrar as continuidades. É apresentar a organização dessa informação, transformar ela em conhecimento. Porque o conhecimento não aprisiona, o conhecimento liberta.
O conhecimento, ele é analítico, ele é comparativo, ele serve à humanidade, ele tem propósito. E quem pode fazer isso? Dentro do cotidiano de escola, o trabalho do professor de história continua e continuará sendo fundamental. Até parafraseando, né, a frase que ficou muito marcada, nós ainda estamos aqui, e temos que estar. Nosso ato de ensino é um ato político, de fato. Porque é um ato que mostra, que conduz o pensamento a um caminho racional, ético, civilizatório, humano. E essa guerra que nós enfrentamos é uma guerra de longa duração. Ela não começou agora, no século XXI. Nós sabemos disso. É uma guerra de longa duração que nós continuamos travando todos os dias. E vamos continuar. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso papel. Então, essa primeira etapa da minha fala leva à segunda, que é a função social do estudo do ensino de história. Há uma função social aqui. A função social serve à democracia. A partir do momento que eu apresento para os meus alunos as experiências de luta, as experiências de organização social, está aqui mais uma apresentada, maravilhosa, né? Tem a Ampu, com sua história já bastante longa, maravilhosa, e nós temos tantas outras. Quando a gente apresenta isso para os alunos, há um processo de autoconhecimento, há uma tomada de consciência do papel que cada um tem, do papel que cada um ocupa. Eu lembro que, de uma forma até bastante interessante para mim, eu estava vivenciando uma organização de uma palestra na semana, né, da consciência afro-brasileira, que um dos palestrantes, retomando aquele discurso bastante eufórico, até lembrava um pouco o Malcolm X, né? Ele pergunta assim, quem foi que ensinou vocês a odiarem seus cabelos? Os alunos estavam todos com que agora eles andam assim, né? Essa geração atual, vocês já são um pouco mais velhos que eles, né? Mas eles andam todos cobertos. Assim, para esconder o fone de ouvido. O fone de ouvido. Também tem aquela coisa do pós-pandemia, eu não quero mostrar meu rosto, né? Tem as duas coisas. Mas aos poucos eu percebi, eles começaram a tirar a touca. Por que te ensinou a odiar o seu cabelo? De onde vinha o seu cabelo? Quem ensinou que o seu cabelo é feio? A quem esse discurso serve? Esse é o papel do estudante. Esse é o papel do professor de história. Então, nós ainda somos importantes nesse sentido também. Tá? Eu trago outra experiência. Os meus alunos foram em 2 fazendas em Itatiaia. Para mim, isso é uma passagem bastante sensacional do meu ano. Né? A primeira tinha um professor de história. Ele estava mostrando a fazenda, apresentando. A fazenda tinha uma senzala e tinha a casa grande. Então, ele apresentou os 2 aspectos. E retomou aquela sociedade colonial. E falou, olha, isso é a casa grande, isso é a senzala. Aqui há um sistema de produção que gera valor, que gera lucro, que gera acúmulo de capital para um grupo específico e não para outro. Então, vamos ver como morava esse grupo minoritário, mas que tinha aí o poder, era dentro do poder. E apresentou a casa grande, apresentou aquela casa bonita. Né? Agora, vamos conhecer a outra parte da história. Vamos conhecer a vida dos escravizados. E aí eles quase não conseguiram entrar, porque a senzala ficava no subsolo da casa grande, né? E era fria, era úmida, tinha um cheiro ruim. E eles começaram a imaginar que ali ficavam até 300 pessoas. Então, nesse sentido, de sentir em si a dor do outro, por mais que tenhamos passado mais de 100 anos, é o papel do estudante. É o papel da história. É para isso que ela serve. Isso gera uma série de questões nos nossos estudantes. Na sequência, eles foram visitar uma outra fazenda, mas lá não tinha professor de história. Lá, o guia era um dos bisnetos ou tataranetos daqueles fazendeiros lá do século XIX, né? E ele que apresentou a fazenda. Então, ele apresentou a casa grande. A senzala foi apenas uma passada. Ele mal falou da senzala. E ele falou da família, mostrou as fotos, mostrou as pinturas, mostrou o piano, falou que os antepassados tocavam piano, conheciam música clássica, apresentou os livros da biblioteca e não falou da senzala. E acabou a visita. Os alunos chegaram na escola e falaram, professor, tem uma coisa muito estranha. Nós passamos por uma fazenda e o proprietário não falou da vida dos escravizados. Alguma coisa estranha tem nesse aspecto. E eu questionei, por quê? O que é estranho no processo? O que vocês não perceberam ou perceberam no discurso
Eles perceberam a omissão. Eles perceberam a omissão. Isso é fantástico. Revela um grau de desenvolvimento do pensamento formal. Eles saíram daquele pensamento básico, pouco analítico, pouco reflexivo, reprodutivista de inverdades, e passaram a questionar, passaram a refletir, e encontraram ausências no discurso. E trouxeram a ausência para a aula de história. A partir dali, sem dúvida nenhuma, eles mudaram completamente a forma de pensar a respeito daquilo que é a história, daquilo que é a história deles, de muitos anos. E depois a gente trabalhou por que essa ausência existia. A quem essa ausência no discurso serve? Ela demonstra claramente uma visão de mundo, ela demonstra claramente uma defesa de um grupo específico, de uma classe social específica. Qual é essa classe social? A quem ela serve? Como que ela acumulou capital? Como o capital dela chegou até aqui? Que estes têm capital e aqueles descendentes dos que trabalhavam na senzala, que viviam na senzala e trabalhavam na fazenda, porque estes são despossuídos. Porque esses têm ausência de capital enquanto os outros não. Então, essas questões, os estudantes se aprimoram. Aí sim é possível falar, mas eles chegam lá sozinhos. Eles chegam quando a gente consegue estabelecer uma base de produção, do conhecimento, que eles seguem, se aprimoram, experimentam, reconhecem e passam aí para novos níveis do pensamento concreto. Eu acho que isso é fundamental e vai continuar sendo, enquanto a humanidade for humanidade. E, por fim, eu trago um pouco até brinco um pouco, né, a história contrapelo, da importância, né, daquilo que o Walter Benjamin nos ensinou, que é preciso mostrar as camadas da história que omitem os vencidos. É preciso que a gente apresente para aquele estudante que está ali no nosso dia a dia, como que os vencidos não só foram oprimidos no passado, mas como eles são negligenciados no discurso que se quer oficial hoje. Esse discurso que se coloca quase que em cima do muro, mas como se esse muro existisse, né? Que se coloca como neutro. A quem esse discurso serve? A quem essa história que se quer ser construída como única, verdadeira, imutável, esse revisionismo, que não é o revisionismo, né? É uma falta de caráter acadêmico. A quem ele serve? Tem um propósito político, econômico, dentro dessas propostas que a gente tem visto aqui. E, de fato, sendo muito sincero aqui, o pensamento crítico analítico do professor de história se coloca como inimigo desse projeto de emburrecimento das classes populares. Esse processo de transformação do pensamento crítico em algo raso, superficial, pouco analítico. Né? Então, eu trago aqui a importância da história contrapelo para promover a consciência étnica, a consciência de classe. E um dos trabalhos que nós fizemos na escola, eu já como coordenador pedagógico, nós percebemos num censo interno que a maior parte dos estudantes colocavam que eles eram brancos, quando não eram. Quando as experiências de classe e as experiências étnicas mostravam que não eram. Então, nós vamos trabalhar o processo, vamos estudar, vamos nos aprofundar, vamos fazer pesquisa. Os professores organizaram ações, organizamos trabalhos, e o que é visto quando isso é colocado em prática? Que a própria percepção de si muda. A valorização de si muda. O autoconhecimento, o reconhecimento da sua classe, do seu gênero, o autoconhecimento do grupo ao qual você pertence é muito transformador, é muito poderoso. Muda tudo. E uma coisa que, às vezes, passa desapercebida aos nossos olhos. Gera um orgulho muito grande, um orgulho próprio muito grande. Isso é importante. Porque uma das coisas que o capital nos tira é o orgulho de ser quem nós somos. E a história devolve isso. Olha, você sim tem esse passado na sua família, tem essa história na sua família, mas veja bem, também é uma história de luta, também é uma história de resistência. Nós ainda estamos aqui. É uma história de fazer. E nós precisamos apresentar isso, mostrar isso. Porque apesar da informação estar disponível, ela não está organizada, ela não está sistematizada. E os alunos sozinhos não vão chegar lá. É muito difícil.
E com uma plataforma, então, piorou, né? É muito mais difícil ainda. Tá? Eu quero terminar, então, a minha fala trazendo uma frase que eu gosto muito, para mim, marcou muito a minha trajetória, que é do Edward Palmer Thompson, na formação da classe operária inglesa. No prefácio, né, de 1963, ele escreve assim: a história é feita de sofrimentos e esperanças derrotadas, mas cada uma delas deixou marcas que ainda podem ser lidas. Então, que a minha proposta para essa reflexão aqui, o término dessa reflexão, seja que nós possamos ensinar os alunos a ler essas opções, que nós possamos ensinar os alunos a ler essas experiências, porque elas continuam relevantes, elas serão relevantes para tudo aquilo que a gente propõe, para tudo aquilo que a gente deseja, para um país verdadeiramente democrático, verdadeiramente ético, e que valorize não só as classes hegemônicas, mas todos os grupos sociais que aqui residem. Bom, era essa a minha fala. Obrigado. Pessoas, falas excelentes, foi uma noite muito produtiva. Eu queria agradecer aos 4 depoimentos aqui. Acho que saímos todos muito enriquecidos dessa noite. E gostei muito da fala do Lucas, que terminou com uma nota de esperança. Que a gente tem que notar as dificuldades, apontar os problemas, mas também mostrar que nós existimos e somos fortes, não é? E causamos e deixamos um legado ao mundo, não é? Então, isso é muito importante. Pessoas, a gente faz o quê? A gente abre para as perguntas? Vamos fazer uma rodada de 3 ou 4 perguntas, respondemos, e depois, se for necessário, fizemos outro. Então, quem gostaria de perguntar ou simplesmente falar? Antes, eu posso só falar algumas palavras rapidinho, professor? Antes de fazer a pergunta, muito rápido, muito rápido. A ideia dessa mesa, galera, principalmente para o pessoal que está mais no começo do curso, é gerar esse vínculo nosso com a nossa ANPU, com a nossa associação, com os nossos representantes. É esse espírito corporativista que eu acho que a gente tem que ter. É igual os motoboys, quando eles caem na rua, que vem um monte, serve o carro, a gente tem que ser assim. Se não tiver um corporativismo profissional, se tiver muito distanciamento entre a academia, os professores, a gente não vai conseguir criar esse escudo de conhecimento, de proteção e para desenvolver a nossa carreira. Então, uma das ideias dessa mesa foi justamente essa. Queria agradecer ao professor Everaldo por ter topado. A ANPU, ela apoiou toda a nossa semana de história e eu acho também legal a gente fazer isso nas próximas semanas também. Fica essa sugestão para vocês, né? Provavelmente o professor sempre vai topar, apoiar o evento e traz esse caráter mais institucional, mais profissional. A história não é de aventureiros, nós somos profissionais, professores, pesquisadores, e a gente merece, então, ter esse escudo com os nossos iguais, né? Com os historiadores e historiadoras. Então, vou abrir as perguntas para vocês. Obrigado. Boa noite. Primeiramente, queria agradecer a banca, né? E a Semana de História. E, além de uma pergunta, uma reflexão também, né? Porque sou professora também da rede estadual há mais de 5 anos, né? Contratada, assim como a grande maioria, né? Os contratados é que levam, basicamente, o ensino, né? Atual do Estado, né? Então, justamente pensar nessa questão da plataformização que está acontecendo no Estado, para a gente refletir, e eu quero saber realmente para a gente ter essa troca, né? Porque dentro do Estado a gente vê tudo essas questões da digitalização, da plataformização, só que pensando um pouco mais sobre o chão febril, e principalmente as categorias O e tantas outras que tem aí dos contratados, né? Se esse professor da categoria O, que não é efetivo, não se adapta, não entra nessa questão da digitalização, você que é coordenador, você sabe muito bem como é, que a gente tem o Super BI, que a gente tem agora a avaliação 360, né? Que antigamente era só para período integral, agora a gente tem para as regulares também, né?
E uma das questões que traz nessa avaliação 360 é a pergunta que eles fazem para os alunos no questionário, né? O seu professor está usando o material digital nas aulas dele, que ele dá? Então, assim, e o aluno avalia você através disso. Não vamos entrar nessas questões de avaliação é boa, não, esse não é o mérito, mas é assim, a gente pensar essas categorias, esses contratados e essa questão da digitalização, porque se você não cumpre com essas metas, com o Super PI, que é saído toda semana, seu nomezinho ali fica ali com bolinha, né? Então, como que a gente pode pensar essa questão? Eu falo também por mim, por eu estar dentro do chão e vivenciar isso, o quanto rola essa pressão, né? De cima para baixo. A minha gestão também é maravilhosa, não tenho que reclamar, mas eu sei o peso que é de estar dentro de uma gestão, de estar assinando, de estar recebendo ali da diretoria de ensino, né? E eu queria refletir um pouco mais sobre o que vocês acham um pouco mais sobre isso e a gente tentar aprofundar, assim. Obrigada. Vamos levantar mais algumas perguntas e aí eles fazem esse apanhado? Quem quiser fazer pergunta, pode levantar. Boa noite, gente. Parabéns pela apresentação, essa mesa maravilhosa. Não é bem uma pergunta também, mas pensando no que a Larissa falou, e aí eu acabei pensando no que eu pesquiso, que vai para o âmbito da tecnologia, a tecnologia está aí. A gente não volta atrás. E aí eu fiquei pensando, o que fazer? Porque se por um lado essa plataforma é uma forma de controle dos professores, impede a autonomia do profissional em sala de aula, por outro lado, essa tecnologia está presente no cotidiano dos alunos, os alunos têm acesso a isso. E aí eu fiquei me perguntando assim, tá, e agora? Eu, enquanto professora, na sala de aula, o que eu faço com essas tecnologias que estão aqui? Sabe? Eu acho que é mais uma reflexão aqui que me veio de repente. Muito obrigada. Mais alguém, pessoal? Túlio Uma, Túlio Luz? Ninguém mais? Vamos lá. Mas são duas perguntas grandes, então acho que a gente pode... Então pode ser. Manda bala. Obrigado pelas colocações da Larissa e da Juliana, muito interessante. Eu vou fazer um comentário muito curto e passo para vocês que têm muito mais autoridade para falar sobre isso. Acho que a gente tem que entender que uma coisa é a tecnologia e outra coisa é o que se faz dela. Inclusive, não é um problema novo, não é? No século XIX, já, os trabalhadores, em certos momentos, quebraram máquinas, né? Os famosos ludistas, foi até a observação do próprio Marx, não é? E a questão não está exatamente nisso, tá? Quem controla a tecnologia e controla para quê, né? A tecnologia pode ser uma ferramenta interessante, desde que usada em possibilidades criadoras, possibilidades enriquecedoras e tal, né? Mas muitas vezes, por isso que a palavra plataformização, pelo menos do nosso ponto de vista, ela ganha um sentido negativo, porque ela é justamente controlada por grandes empresas, formatadas, reduzem a criatividade e a autonomia do professor e tal. Então, o problema não é a tecnologia em si mesma, mas o uso que se faz, né? E é muito capcioso quando você faz a pergunta para o aluno, o professor usa ou não usa tecnologia? Porque com toda a positivação que a palavra tecnologia tem, já fica induzido que usa tecnologia, lê-se, usa os materiais das empresas, é bom, né? Então, é preciso entender isso, mas né, a gente tem que fazer essas ponderações e entender que existem possíveis usos da tecnologia que não necessariamente partam dessa plataformização, cujos resultados são evidentemente negativos, e é uma das grandes batalhas políticas do nosso tempo, inclusive em escala internacional. Quem controla a educação vai controlar muita coisa. Então, passo para vocês, quem gostaria de começar? O Everaldo começa. Bom, acho que a primeira questão é essa mesmo, né? Quem controla a tecnologia porque a construção da tecnologia também é um projeto social também, não é individual. Tem um gênio que montou isso, construído socialmente também. Gerações de cientistas construíram. E como você falou, quer dizer, inclusive na área da educação, a entrada do rádio, da televisão e outras tecnologias anteriores já provocaram também problemas no passado. Existiam projetos existiam tecnologias, o rádio foi usado para difusão também e para doutrinação também, a televisão também.
né? No entanto, houve resistência, houve combate dos profissionais tentando socializar não só a construção da tecnologia, mas o seu uso. Então, se trata disso, né? A sociedade ela tem que controlar isso, tem que ter um espaço para determinar o conteúdo, o debate sobre o conteúdo que é vinculado pelas plataformas e a utilização dela de acordo com projetos que possam ser compartilhados e construídos socialmente pelos professores, coletivamente, pelas entidades. A ANPU, na área de história, não tem condição sozinha de fazer essa discussão. Isso tem que ser feito junto com a KPOS, por exemplo, com o grande sindicato, com o SIMPEM, com o Simples, a gente está buscando isso. Aliás, a gente vai ter, como já falei, uma discussão sobre isso no dia 1º. Convido todo mundo que puder se inscrever e participar. Amanhã, para discutir o papel das plataformas e a gente, é uma roda de conversa um pouco isso. Vamos chamar 2 colegas que vão fazer uma discussão, depois a gente quer ouvir os relatos, para ver o que a gente pode fazer coletivamente, como entidade. A gente vai boicotar, a gente vai fazer algum tipo de guerrilha interna, vamos viabilizar, já falaram muita coisa para mim, né? Que os alunos já criaram estratégias para ludibriar a plataforma, esse o caminho? O caminho é criar algum tipo de comitê, exigir algum tipo de comitê em que os professores participem da elaboração e da concepção de utilização dessas plataformas, porque eu também concordo, é um instrumento poderoso para o conhecimento e para a pesquisa, mas também pode ser um instrumento de destruição da reflexão. Então, na sala de aula, os alunos não estão lendo, então estão discutindo. No ensino superior. Não estou lendo o texto mais. Coloca na IA lá um resumo e vai que vai, né? Não tem uma reflexão escrita. Então, isso pode ser desastroso para a nossa área. Mas, por outro lado, pode não ser. É um instrumento poderoso de avanço da pesquisa, de organização de dados, de informações, de acesso, como a gente já verificou nos últimos 20 anos, né? Então, a questão é não só quem controla, mas quem elabora a tecnologia e de que maneira ela é utilizada. Tem que ser democrática, tem que ser socialmente controlada pelas entidades. Então, pensar em algum tipo de órgão, algum tipo de espaço em que os sindicatos e os professores tenham direito de propor isso. Na rede municipal, está tendo agora uma discussão sobre os currículos. Né? Uma reformulação, que é previsto. Então, é muito bom o currículo da rede municipal e é previsto uma reformulação que é correto ter, uma atualização e tudo mais. Foi formado o GT, o GT de História, a gente está em contato, teve uma reunião com os professores de História, o organizou, estamos acompanhando isso, porque há uma discussão aí de a contratação de uma consultoria, uma empresa privada para fazer uma adaptação para utilizar plataformas na rede municipal. Não está concretizado ainda, a gente está acompanhando, mas se a gente não tiver essa atenção, qual vai ser o objetivo deles? Reduzir, padronizar, criar uma padronização que anule, né, o papel do professor de história e a possibilidade de problematização de documentos, problematização de temas, porque a questão não é só... Porque eles podem acusar os professores de serem doutrinadores, né? A maneira é você abrir espaço para problematizar os documentos, problematizar os temas, ajudar o aluno a ter essa prática, e a plataforma impede isso, ou restringe completamente esse diálogo aberto que você pode construir, né? Então, um pouco, acho que essa discussão a gente tem que incorporar como uma questão central nossa na Associação História. Obrigado, Everaldo. Quem vai nessa bola? Eu queria fazer um comentário. Para quem não está tão por dentro da rede estadual, né, não tem acompanhado esse debate, essa questão da plataformização, ela consiste na implementação de cerca de 20, salvo engano 26 aplicativos que são utilizados pela rede estadual de ensino, assim como esses aplicativos que a gente tem no celular. Então os estudantes acessam um aplicativo para fazer contas, outro para leitura, outro para o ensino de inglês e daí por diante,
e a prática pedagógica vai se tornando a realização de atividades nesses aplicativos. Então, isso traz uma discussão, inclusive, do tempo de exposição às telas, né? Quando o mundo está discutindo menos telas para as crianças, quando o governo federal, né, como uma resposta da sociedade, inclusive, cria uma restrição do uso do celular nas escolas para incentivar a convivência, para incentivar o foco, a leitura e outras questões humanas, aí o governo do estado vai na contramão e diz é mais tela, e inclusive com uma perspectiva que ela é alucinante, né? O controle que o professor deve fazer, o professor deve controlar os estudantes para saber se eles de fato acessaram a plataforma, e o diretor deve controlar o uso por parte dos professores. O supervisor, por sua vez, controla se o diretor está controlando o professor e daí por diante, mas não se trata de uma discussão de se aprendeu ou não aprendeu, que já seria um absurdo, mas nem é isso, é de se acessou ou não acessou, né? Porque a luz verde ou a luz vermelha não diz respeito a se fez a leitura e entendeu o que leu, mas diz respeito se acessou a plataforma ou não acessou, se entrou ou não entrou no programa. Então, o negócio é enlouquecedor. O Ministério Público chamou um grupo de entidades, a POSP participou disso, a APEP, que é uma entidade que, inclusive, está com a gente na Frente Popular, e outras entidades também, fizeram uma escuta de 30 mil professores e professoras que estão na rede, responderam um questionário dizendo quais os impactos que essa prática, né, da plataforma, do uso das plataformas tem causado na sua prática docente, na sua vida, no resultado dos estudantes. Uma parte desses relatos tem circulado por aí, porque eles foram anônimos, né? Então os professores ficaram livres para responderem. É algo que, assim, qualquer um de nós aqui que tem ainda um mínimo de sangue correndo nas veias, ao ler aqueles relatos, perde a noite de sono. Porque os professores dizem assim, eu vou para a escola, aí quando eu lembro que o diretor vai me cobrar, que não sei quem vai falar, eu começo a tremer. E teve vez que eu voltei, porque quando eu entrei na escola, eu comecei a pensar em me matar. E aí, para eu não avançar, eu voltei para casa. Eu só consigo dormir se eu tomar ansiolítico, e por aí vai. Então, é algo, assim, que, enfim, nos faz mal. E aí o Ministério Público, então, se todos acompanharam, a partir desse movimento, fez uma recomendação ao governo do estado que reveja isso, né, que modifique essa prática, que diminua o uso dessas plataformas, etc. Uma vez que é recomendação, né, o governo não é obrigado a cumprir a recomendação do MP ainda, se ele não fizer, e pelo jeito não vai fazer, porque eram 30 dias para o cumprimento da recomendação, já se passaram mais de 40 e até agora o Estado nem respondeu à recomendação do MP, então provavelmente não vai segui-la, ele pode entrar com ação judicial, se der ganho de causa lá na frente, isso venha a ser revertido, né? Agora, que eu queria, e acho que a luta tem que caminhar nesse sentido, que eu acho que é fundamental, isso tem acontecido aqui essa noite, né, que a universidade, sejam as universidades públicas, seja a PUC, seja as demais universidades, né, e eu diferencio porque a gente sabe que a PUC no ecossistema das universidades, ela tem um papel diferenciado, né. Acho que as universidades têm que olhar para as escolas, para os problemas reais das escolas e entender, não dá entender e a partir do entendimento, obviamente, tomar medidas, né, ajudar a criar força social para superar esses problemas. Não dá mais, a conjuntura atual não permite que a gente tenha as escolas básicas sofrendo lá na ponta com os problemas do dia a dia e a universidade preocupada
preocupada com grandes temas, com seus temas internos, com as suas teorias, que são fundamentais, mas que se não forem alimentadas desse cotidiano da vida real das escolas, acho que a gente vai produzir uma teoria que não é interessante para o tempo histórico que a gente está vivendo. Então, acho que, nesse sentido, a PUC, a Semana de História, aqui coordenada por vocês, está de parabéns. Eu queria fazer um comentário também sobre isso. Hoje eu estava conversando na escola, e na escola onde eu trabalho, assim, acho que é comum isso. Tem muitas pessoas que acumulam cargo Estado, prefeitura, né? E aí tinha alguns professores, eu estava querendo fazer alguma pergunta sobre o Estado, que agora eu não me lembro. Eu, no caso, não estou no Estado, estou só no município. E aí eu falei, Cadu, você dá aula no Estado também? Ele falou, eu vou à escola, eu assino ponto, eu entro na sala de aula, mas eu não dou aula. É um cara que já tem 60 anos, está na escola há muito tempo, professor de português, e aquela fala foi bem enigmática. Ele falou assim, dar aula, depende, eu vou à escola, eu frequento a escola, ele falou bem assim, eu frequento a escola, eu assino ponto, eu entro em sala de aula, mas eu não dou aula. Então, isso é uma coisa muito séria, e eu vejo muitos professores falando isso. Daqui a pouco, gente, sinceramente, nós, professores, seremos inúteis. Porque qualquer pessoa, eles vão precisar, na verdade, de um operador, né? Que entre no sistema e saia do sistema. A gente não vai precisar de professor, porque a plataforma ensina, né? E aí a gente vem de novo com a questão do mundo neoliberal, a gente pega um cara como o Lehman, por exemplo, sistema poliedro, aquele, como é que eu vou dizer isso? Aquele trust de escolas, né, que o cara tem, e como essa educação é vendida como mercadoria, e isso a gente está vendo cada vez mais. E, gente, sinceramente, para eles isso é perfeito. É exatamente o que eles querem, né? Eles não querem que a gente pense, então, para eles, é ótimo. Só que, assim, o que eu vi na escola, né, porque a proibição de celulares começou este ano, né? E aí, no primeiro dia, vou lá eu conversar com os alunos, falar o que vocês acharam da proibição, vocês entendem o que está acontecendo, ter uma conversa com eles sobre isso e tal. E aí a maioria começou a falar, professora, mas isso não faz sentido, o celular está aí, que não sei o que, a tecnologia está aí, é ridículo proibir. Eu falei, concordo. Só que vocês estão pagando por um erro nosso. O celular chegou, a coisa foi andando, a gente simplesmente viu a praticidade imediata daquilo, e foi deixando acontecer. Aí chegou num ponto que deu merda, desculpa a palavra, né? Pode falar, gente? Pode. Deu merda, né? Aí olhou para aquilo e falou, putz, acho que a gente vai ter que proibir o celular. E eu acho que com essas plataformas isso vai ser o mesmo caminho, desconfio eu, tá? Vão soltar isso vai acontecer, vai chegar lá na frente e falar, putz, deu merda, né? Aí volta para trás. Entendeu? E a gente vê muito isso, né? Com todas essas iniciativas de inteligência artificial, tudo que está acontecendo, tem gente falando, galera, cuidado. O ser humano, quando não utiliza alguma parte do corpo, ela atrofia. Todo mundo sabe isso, né? A gente tem a pontinha do rabinho aqui no osso até hoje. Não sou da biologia, não sei o nome do negócio, mas existe. Então, exato. Então, assim, se a gente não usar o cérebro, ele vai parar, ele vai atrofiar. Então, sim, talvez nós, seres humanos, lá no futuro, tenhamos outra função que não seja essa hoje, de criar conhecimento e etc. Né? Não estou querendo aqui adivinhar o futuro, mas simplesmente estão vendo a praticidade da coisa. É prático, o aluno acessa em qualquer lugar, todo mundo vai ter igual, blá, blá, blá. Fora a parte ideológica de controle, é claro. Mas algum dia, essa praticidade do celular, que maravilha, olha, dá para pôr câmera, dá para pôr isso. Daqui a pouco a nossa vida está no celular e a gente não sabe mais viver sem ele, os alunos não sabem mais viver sem ele. Então, por isso, deu merda, aí olharam e falaram, ups, acho que a gente precisa proibir o celular, entendeu? Então, assim, muitas coisas vão sendo feitas pela praticidade. Nossa, olha, eu bato palma, a luz apaga, que legal. Isso serve para quê? Né? Mas, enfim. Lá na frente, a gente vai começar a perceber que deu merda. E aí, será que vai dar tempo de voltar atrás? Não sei, né?
Mas não é muito positiva a minha fala. Por favor, ajuda aí, faz uma fala positiva aí, pelo amor de Deus. Não terminar a depressão. Como diria o Paulo Freire, eu vou tentar trazer o esperançar aqui. Isso, melhor Para a aí, gente pelo poder amor ir de Deus, fechando pra gente com pra casa esperançado. feliz. O que eu penso é o Poder seguinte, dormir. acho que tá bom assim para falar, né? O que eu penso é o seguinte, ó. Primeiro ponto. Futuros profissionais de história, professores de história, se apropriem da tecnologia. É necessária, Sim. é fundamental e é importante. A gente não tem que ver a tecnologia com esse olhar dualista de bem ou mal. Isso não deve existir no nosso pensamento. A tecnologia ela pode servir a determinado propósito ou outro. A questão é qual o propósito que daremos a ela. Como utilizaremos a tecnologia no nosso fazer diário. Tá? Eu acho que a nossa luta tem que ser para que a tecnologia ela sirva de instrumento para os professores no seu planejamento pedagógico, no seu currículo, para que a tecnologia entre no PPP, não de forma forçada, como está sendo posto, mas que as escolas, que os conselhos de escola, que os professores, os profissionais de educação possam decidir como a tecnologia será utilizada. Eu, pessoalmente, eu não consigo mais pensar as minhas aulas de história sem a tecnologia. Tá? Eu acho que tem inúmeras plataformas possíveis de utilizarmos, aplicativos que ajudam muito, as próprias plataformas de comunicação, como o Teams, que eu uso para passar lição de casa, alguns vídeos, alguns canais são sensacionais, são críticos, trazem imagens, que essa geração ela é muito imagética. Né? O cara cresceu dos 3 aos 12 anos, fazendo assim, vendo vídeo, vendo imagem, vendo meme. A forma como o cérebro desse ser humano constrói com informação, como organiza informação, é outra. A minha geração, quando lia alguma coisa, a gente tinha que imaginar. Então, a gente lia um livro de romance, a gente ficava imaginando. Até por isso que os romances eram tão descritivos, né? Porque a gente tinha que imaginar. Hoje, essa geração, ela não só pesquisa no Google qualquer informação possível e necessária, como agora ela cria imagem com IA. Então, é a geração da imagem, a gente tem que se apropriar disso. Tá? Eu digo sempre, uma fonte que eu gosto de usar nas minhas aulas são imagens de pessoas escravizadas do século XIX. São imagens e são fontes muito interessantes, os alunos gostam. A partir daquele momento que ele viu aquilo, que ele imaginou aquilo, que ele sentiu aquilo, a forma como ele interpreta qualquer informação sobre escravização posterior àquilo é outra. É outra. Então a gente tem que usar a imagem, a gente tem que usar assim as plataformas, tá? Tem algumas plataformas que a gente constrói informação. Tem o Kahoot, por exemplo, que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem. A gente constrói informação. E aí o aluno, ele acessa aquilo que você construiu. Tem algumas coisas prontas que são muito boas também. Né? A gente tem plataformas de compartilhamento dos próprios professores. Algumas muito positivas. Então, acho que a gente tem que fazer esse filtro daquilo que a gente vai usar no nosso dia a dia e, sem dúvida, não agregar no nosso fazer pedagógico. Acho que a gente só ganha com isso. Tá bom? Isso acho que é a minha fala. Eu queria fazer uma observação. Ensinar eles a usar o chat GPT, porque eles vão usar. Né? Achar que os alunos não vão usar o chat GPT é uma ilusão. Entendeu? Então, ensinar eles a usarem. Tá, pega a informação do chat GPT, confere com outra. Que tipo de pergunta você faz? Como você faz a pergunta? Então, realmente, isolar não adianta, né? Foi por isso que deu merda. Então, se a gente tentar fazer direito, eu acho que, assim, a tecnologia está aí. Quando, inclusive, eu falava para eles, galera, não se preocupa, daqui 2, 3 anos essa proibição do celular cai. Não vai durar muito tempo, porque os alunos sabem o P da vida, né? Eu falei, relaxa, isso aí não vai durar muito, não. É desespero nosso. A gente não soube ensinar vocês a usar o celular direito. A culpa aqui é nossa. Enfim, é isso.